Alô, estudantes! Voltamos então com a série Atualidades. O tema de hoje, conflitos no Oriente Médio. E continuamos com a participação do professor Laércio, geógrafo, e com o professor Osvaldo, historiador. A partir de agora, então, vamos lá a palavra dos professores, geógrafo e historiador sobre os conflitos no Oriente Médio. Só um minutinho, professor Osvaldo. O Oriente Médio, embora tenha vários países, a posição geográfica está entre a Ásia, está entre a Europa, África, uma partezinha pequena também dentro desses países, dentro desses continentes, ok? Agora, vários países dentro dessas três partes, ocupando essas três partes, acabam não sendo geograficamente amplos, né? Acabam sendo menores, até do que um país, digamos, de outro estado, de outro continente. Primeiro que o Oriente Médio, eles perguntam para quem? O Oriente Médio, se eu olhar no mapa, existe uma frase, que agora eu não vou lembrar quem falou a esse respeito, mas a regra é: o Oriente Médio foi desenhado num escritório. Não foi porque assim as pessoas queriam, não foi porque as pessoas ali viviam, se denominavam Oriente Médio. Foi a Inglaterra e a França que resolveu fazer uma partilha neste local, que as pessoas viviam no sistema tribal. E alguém, num laboratório, né, Charles Picot, vai fazer esse pensamento, vai fazer essa divisão, criar fronteiras artificiais para aquelas tribos que se respeitavam, que caminhavam, que se moviam a todo instante e não pensavam em país, não pensavam em um estado, um território, uma fronteira. Então, essa criação é europeia. O conflito que ele tem hoje é uma invenção da Europa. E claro que eles se esquivam principalmente França e Inglaterra. E é importante que a gente coloque, né, que é uma criação do século XIX para o século XX. No auge do imperialismo, né, do domínio das grandes potências sobre outras regiões, a Inglaterra, fundamentalmente, com Laércio, fundamentalmente a Inglaterra e a França também vai entrar no jogo, vão ter que estabelecer essas fronteiras dentro dos seus próprios territórios, dos seus próprios domínios. Aí então eles vão criar os conceitos de Extremo Oriente, Oriente Médio e Oriente Próximo, né, para justamente eles se localizarem em relação aos seus grandes impérios, né? Daí também o fuso horário começar em Greenwich, né, os fusos horários, que é também uma criação inglesa, fundamentalmente. Por quê? Para que os grandes senhores, né, do capital ingleses pudessem se orientar em relação às diferentes regiões de domínio inglês e que horário estava nessas diferentes regiões. Tudo isso a partir do domínio, do império dessas grandes potências. Bem, agora já colocado como países e ocupando aquela região, nós comentávamos, né, entre Ásia, Europa e África, nós temos vários países com a extensão territorial pequena, mas além disso também com relação à situação econômica diferenciada, não é? Não há uma disparidade entre esses vários países que estão colocados nesta posição geográfica? Por exemplo, vamos citar o exemplo de Catar, né? Mas a bronca não é o tamanho, né? Não é, é isso. A questão é, ali onde a Europa chamou de Oriente Médio, e o mundo aceita esse tipo de regionalização, viviam tribos. E essas tribos foram colocadas dentro de um território que elas não reconheciam. Automaticamente gera o conflito. Isso aconteceu na África também. Essa tática os países europeus já conheciam. Eu coloco dentro de um mesmo território tribos inimigas, porque eu não preciso ir até lá para causar uma guerra. Eu deixo eles brigarem. Porque vai ter o Catar, que é uma área pequena e é rica, vai ter um pedaço da Palestina, que é pequena, e vai ser pobre. Como você olha para o Vaticano, ou para Doha, ou para
Liechtenstein, que são áreas pequenas e são ricas também. Então, não é questão de ser grande ou pequeno. É como que se administra e o que existe Em termos de riquezas. né, de conflitos ou riqueza nesse local. Riquezas naturais. O caso do Catar, principalmente gás e Petróleo. Sim. Palestina? Mas o Israel também não tem nada. Palestina e Israel, em tese, não tem petróleo. Pelo menos não se retira até aqui. Então não é este o caso. E lembrando que na Palestina e em Israel chove menos do que chove no nosso Nordeste. E não é o caso E também. eles não reclamam de água. Exatamente. E isso não seria, então, professores, o caso dos conflitos que continuam se desenvolvendo Não, veja, e acontecendo? Só para fechar essa questão Sim. da água, eu quero dizer o seguinte: o Nordeste tem muita água e nós como país, administramos errado. Só para dizer que, para não ficar uma fala truncada aí a respeito desse fato. Desculpa, Oswaldo. Ok. Não, tranquilo. Não, o que eu ia comentar é que aí nós temos que pensar também na questão muçulmana judaica, né? Judaico-muçulmano, como se formou essa crise que nós temos. Agora, recentemente, tivemos lá sérias complicações entre judeus e muçulmanos em Jerusalém. E como isso se formou, né? Sim. E para a gente pensar em como isso se formou, nós temos que pensar num movimento que surgiu no século XIX, chamado movimento sionista. O que é esse movimento sionista? É um movimento do desejo de retorno, ele representa o desejo de retorno dos judeus à Palestina. Porque vamos lembrar, né, no ano 70 depois de Cristo, os romanos expulsaram os judeus da Palestina. Houve a chamada diáspora, né? E a partir deles foram espalhados por várias regiões. E no século XIX, começa uma pretensão dos judeus, um desejo, melhor falando, dos judeus, de retorno à Palestina, né? Só que esses territórios hoje estão ocupados pelos muçulmanos palestinos. Mas eles vão começar, desde o século XIX, a colocar algumas colônias na região. E isso vai começar a criar conflito entre essas duas etnias, por questão territorial mesmo, né? E essa questão territorial, no final das contas, ela vai se travestir de religiosa. Por que eu digo isso? Porque se você pega judeus e muçulmanos antes do século XIX, não havia este ódio, não havia esse ódio estabelecido. Ao contrário, os muçulmanos chamavam tanto cristãos quanto judeus de povos do livro, chamados povos protegidos, os dimins, povos protegidos, os povos dos livros. Do livro, né, correspondente, né, a Torá e a Bíblia. Depois disso, com esse desejo, e por que sionismo? Porque o nome sionismo vem da palavra Sion, que é como o judeu denomina ali a região de Jerusalém, né? Então isso começa a marcar as desavenças entre essas duas etnias, que vai desencadear os ódios que nós temos hoje. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a ONU vai cria o Estado de Israel e que não cria o Estado palestino, que também deveria ter criado. Então aí as coisas só tenderam a crescer cada vez mais e estabelecer os ódios cada vez maiores. Então, pontuando, não era apenas uma disputa, não era apenas um conflito territorial. Era um conflito territorial, porém, mas se traveste sim, de um conflito religioso, né? Porque se você pensar, essas duas religiões, esses dois povos, essas duas etnias, elas vêm de uma origem comum. Qual seria essa origem comum? Abraão, o grande patriarca. O grande patriarca, dele sai a etnia que depois, mais tarde, se tornarão os chamados muçulmanos, né, da região, que são os palestinos, e do outro lado desse patriarca Abraão, sairão também os judeus a partir de seu filho Isaque. Porque vamos lembrar, né, ele tem 2 filhos, né? Um filho que a própria esposa pede para ele, que ele deve ter descendentes, mas ela é muito velha para dar filhos para ele, e então que ele tenha filhos com Agar, a empregada. certo. E ele tem, né, um filho, o Ismael. E aí depois Deus concede à esposa dele, Sara, também ter um filho. Então dali, do Ismael sairá o povo palestino, que depois dará origem aos muçulmanos, e do Isaque o Isaque será considerado o primeiro judeu
efetivamente. Então, veja, a origem, em termos de tradição, é a mesma. Inclusive, muitos colocam, né? Não sei se é possível mostrar a imagem, meu amigão. Passa mais uma. Os filhos de Abraão. Mais uma. Ali, ó, nós temos a mesquita da Cúpula da Rocha, que fica ao lado da mesquita de Al-Aqsa, no grande platô do templo. Embaixo daquela cúpula dourada fica a suposta pedra aonde Abraão quase teria sacrificado o filho, que para os judeus foi Isaac, que para os muçulmanos foi Ismael. Então perceba, o muçulmano, ele não está admitido em Jerusalém. Para ele, também é um lugar importante em termos religiosos. Portanto, até hoje Temos uma briga de duas etnias que, digamos assim, eles são primos. Okay. Eles são primos, tá? Originários do mesmo lugar. Ok. Professor Laércio, a partir então da exposição do professor Oswaldo, de toda essa trajetória, esse bloco, já os ficou mapas? mais claro. Você quer... Podemos. Pelo menos podemos começar com um ou dois. Né? Por favor, Kleber, coloca para nós aquele mapa de 47 da ONU. Olha como é que... como é que a ONU fez a partilha. Lembre-se que o que você está vendo ali, olha pela legenda o que é Palestina, que é o mais escuro, não sei que cor está aparecendo aí na sua TV. Agora está aparecendo em marrom? Vermelhinho. Um vermelhinho, um marrom e o amarelo é o Estado Judeu. Não pense que não tinha o Estado Judeu aí nesse local. A ONU coloca isso. Aliás, um brasileiro, né? Sim, o Zona Aranha estava coordenando a presidência da ONU nesse instante, quando é criado esse território que o Estado, que já os palestinos já tinham feito uso capião há muito tempo. Exatamente. Há muito tempo. Uso capião é uma boa palavra. Uso capião já tinha sido feito há muito tempo. É uma boa expressão, uso capião, exatamente. E daí os caras chegaram, não, essa terra Deus prometeu para mim. Então tem essa desculpa aí, ou esse argumento que nós que estamos de fora não entendemos, mas para os dois povos isso gera um conflito enorme e daí na sequência Israel vai aumentar o seu território, daí veja o tamanho do que é a faixa de Gaza hoje, olha como é que ela era, e logo na sequência fica só aquela pontinha, que é onde começa a gerar mais conflitos, e a faixa de Gaza é o grande ponto de conflito. Se você pensar onde que está ali Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela estava toda dentro do que era o Estado palestino, e daí na sequência, quando vai para 1949, Israel amplia a área, que é onde o ponto que o Oswaldo tinha acabado de mostrar. Sim, e veja como a coisa é misturada, porque a Palestina, que nós chamamos de Palestina, é a Judéia antiga. Quem deu o nome de Palestina? Foram os romanos. Para acabar com qualquer resquício judeu na região, os palestinos trocaram o nome de Judéia para Palestina. Os romanos. Os romanos. Isso se tornou tão forte que até hoje nós chamamos a antiga Judéia a antiga Canaã ou Judéia de Palestina, por conta dos romanos que expulsaram os judeus. O que chamou atenção também nos mapas que o professor Laércio colocou é uma região cercada de mares, né? Você tem Mediterrâneo de um lado, depois tem uma outra pontinha lá embaixo, o Mar Morto. É o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Tem ali, vai ter o Mar Morto, mas é uma área com pouca chuva, como eu falei no início, né? Uma área com pouca chuva, mas, por exemplo, Israel nunca reclamou da falta d'água. Eles têm uma tecnologia espetacular. Estupenda. Israel investe em ensino de uma maneira assim acima da média. O Brasil tinha que aprender com isso. O argumento é o seguinte: nós olhando de fora, temos uma enorme dificuldade de entender este conflito entre os dois. O mais próximo, talvez, que nós consigamos chegar, se eu fosse fazer uma analogia, seria assim, o católico e o neopentecostal. Ok, talvez, professor. E daí você vai dar continuidade à tua linha agora de raciocínio no próximo programa. Top. No próximo bloco, continuamos com os professores e estamos com o tema conflito no Oriente Médio. Já voltamos.
Segundo bloco do programa Eureka, hoje nós continuamos na série Atualidades, discutindo o tema conflito no Oriente Médio. No primeiro bloco, o professor Laércio e assim como o professor Oswaldo já comentavam conosco como foi construído, então, algumas situações bastante específicas no sentido da divisão territorial, no sentido da riqueza, na parte econômica, e agora o professor Laércio vai concluir o raciocínio que iniciou no primeiro bloco. É que eu estava argumentando anteriormente, dizendo o seguinte, que nós, olhando de fora, não conseguimos entender que esses dois povos que, em tese, surgiram da mesma linhagem, dois irmãos, brigam por causa do mesmo Deus. E daí eu fiz uma analogia, que talvez o mais próximo que consigamos juntar é um católico discutindo com um neopentecostal. Os dois têm o mesmo Deus também, o cristianismo, coisa que o povo islâmico, Israel, não tem a questão de Cristo. Mas eles estão brigando ali, e o engraçado é que é pelo mesmo Deus. Mas e o Oswaldo tinha falado anteriormente, isso é uma desculpa por causa do território. Kleber, coloca mais na sequência daqueles mapas, só para a gente continuar na argumentação. Olha, veja como se transformou de lá para cá. Olha como a faixa, veja como o Estado, que hoje a ONU reconhece ali um Estado observador, algo que pretende ser um Estado, como foi fragmentado o que o povo palestino antes tinha como união. Eles foram fragmentados. A gente pode discutir se está certo, está errado, quem joga um míssil de lá para cá, quem joga um foguete aqui a colar, quem matou mais, quem matou menos, isso aí é uma outra ideia. Mas eles foram, sim, fragmentados. Quando você para olhar da criação do Estado de Israel até aqui. Lembrando, não existia Israel como Estado. Não existia até o final da Segunda Guerra Mundial. E toda aquela comoção com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a barbaridade que Hitler promoveu, com 6 milhões... temos que lembrar que na Segunda Guerra Mundial foram em torno de 35 milhões de mortos, né? Mais ou menos 15 milhões de russos. Somando tudo, dá uns 50 milhões. E 6 milhões de judeus. É inaceitável um povo ter sido... vamos eliminá-lo como queria. Então, essa comoção, com toda a razão, chamou a atenção do resto do planeta. Você quer colocar novamente o mapa, só para você situar? Não, estava... Aqui nós temos lá, aquele que está com a legenda em vermelho, em mostra laranja como e foi fragmentado, né? Ok. Veja, Israel, você vê ali na esquerda, você vê como o tamanho de Israel e você vê o tamanho da Cisjordânia. Agora, na sequência, atualmente, já está mais fragmentado do que está se mostrando aí, muito mais. Então, há uma fragmentação e isto amplifica o conflito. Aliás, passa para o próximo... mais um, agora eu quero só mostrar esse filme aqui, fica a dica, mais um ali, são os kibbutz, mas passa para o filme, Kleber, olha só, este filme aí, uma garrafa no mar de Gaza, os professores podem usar para discutir com os alunos o tamanho do conflito. Eu penso que é o melhor filme que existe. Primeiro que é da idade desses rapazes e moças que estão ali indo para o ensino médio, indo para a faculdade, fazendo Enem e tudo mais. Concluindo o ensino médio. É uma ótima obra para se assistir e discutir. Porque a menina... está representando, no caso, Israel, e o rapaz ali está representando o povo da Palestina. O debate entre os dois é espetacular e vale a pena o professor assistir, deixa os rapazes e as meninas verem o filme e daí coloca o professor de Geografia e História para mediar esse debate. Muito bom, uma aula interdisciplinar, Geografia e História... E veja, então, essa questão pulverizada, como você falou, desses povos, tem muito a ver com o final da Primeira Guerra Mundial, né? Porque quando estávamos no processo da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, para conseguir vencer, né, os alemães e seus aliados, ela vai fazer dois acordos. Um acordo com os judeus ingleses, no sentido de obter deles dinheiro, para conseguir ter armamentos e tudo mais, e, contrapartida, ajudaria os judeus a constituírem um Estado na Palestina. E, por outro lado, eles também fizeram acordo com as diversas tribos, como você falou, do Oriente Médio. Quem fez essas tribos foi um cara que ficou conhecido como Lawrence da Arábia,
fez o acordo com essas tribos, no sentido de eles também colaborarem com a Inglaterra e com os aliados para vencer o Império Turco, que era aliado da Alemanha. E a partir daí, eles também ajudariam a essas tribos do Oriente Médio a fazerem suas nações, seus estados-nação. Ao desenvolvimento, né, de uma nação. Criar seus estados-nação para cada um. Okay. Quando a Primeira Guerra terminou, a Inglaterra simplesmente esqueceu essas promessas que havia feito e essa região acabou sendo dividida entre Inglaterra e França. E aí todos os conflitos e de terrorismo que já vão começar nessa época, tanto pelo lado muçulmano quanto pelo lado judeu. Nós teremos atentados terroristas nessa região contra a Inglaterra, contra a França, por não ter cumprido esses acordos. Usando Hitler, mais tarde Hitler vai ficar sabendo desse acordo. E aí Hitler vai dizer, esses judeus que ajudaram a Inglaterra a nos vencer devem morrer. Ele vai se... Um dos argumentos que ele vai usar é esse. E aí você poderia dizer para mim, mas foram os judeus ingleses, não os judeus alemães. Para ele, judeu era judeu, não importa de onde. E isso é uma temática muito boa também para um próximo programa. Você citou Lawrence da Arábia. Também há uma produção cinematográfica. Um filme sensacional, que eu olha aconselho. lá, fica outra dica. Sim. O professor Laércio já passou, então, uma garrafa no mar. No Mar de Gaza. O interessante é até que eles... Porque essa parte eu posso contar, faz parte do enredo, né? Okay. Não dá spoiler, né, Aquele cara? menino, não. Isso está no trailer. Esse rapaz ali joga uma garrafa. Veja, em vez de ele mandar um Twitter, em vez de ele mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo WhatsApp, ele mandou uma mensagem por uma garrafa e no Mar de Gaza. E a história é lindíssima. Vale a pena, professor, estudar essa história e daí colocar em debate com os seus alunos. Vai ser um trabalho fantástico. Professor Oswaldo, um pouquinho sobre a citação que você fez também de uma produção cinematográfica. Lawrence da Arábia, sensacional. É um filme que vai mostrar muito bem, né? Apesar de ser um filme antigo, mas ele vai mostrar muito bem as relações de todo o trabalho do Lawrence no sentido de fazer os diferentes acordos para conseguir a colaboração das diferentes tribos em relação à Inglaterra para vencer a Turquia. E isso acontece no final. E a Inglaterra não cumpre. E o Lawrence, extremamente magoado com o próprio país, porque ele deu a palavra dele, ele vai embora viver durante muito tempo no Oriente Médio, e até por isso ele passa a ser chamado Lawrence da Arábia. Mas assista, é extremamente importante. Então, os professores também poderiam utilizar o filme em sala de aula, ou pelo menos alguns trechos, os mais importantes, para depois fazer aquelas Filmes questões... são sempre uma ótima linguagem, né, para se usar em sala. Por quê? Porque o filme, ele traz rosto, ele traz emoção, ele traz as pessoas, ele dá rosto às pessoas, ele dá sentimentos. Você vê as pessoas e isso ajuda muito na assimilação, no entendimento de certos momentos históricos. Mesmo que às vezes o cara viaje um pouquinho, entendeu? Às vezes o cinema romancia um pouco, não tem importância. Está ali a história. Além das produções cinematográficas que os professores colocaram aqui para nós, eu também preciso solicitar, então, uma indicação de leitura que faça parte do tema que nós vimos hoje, ou então que esteja também seja um tema... Veja, um livro sensacional nesse sentido é Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Tem um dos capítulos que ele aborda especificamente essas questões do Oriente Médio. Professor, é uma obra possível de ser lida, entendida, compreendida para o estudante no final do ensino médio. Eric Hobsbawm, o nome pode ser, né, para parecer pomposo e tal, mas a leitura dele é extremamente prazerosa, ele descreve muito bem, ele explica muito bem, ele dá uma aula nos seus livros. Então, pode ler com total tranquilidade, inclusive não precisa nem seguir uma sequência de títulos. Pode ler a seu prazer, assim, esse título eu vou ler. Mas você citou especialmente um capítulo. Qual foi? Capítulo em que ele trata sobre esse aspecto. E aí nós poderíamos pegar em 2 livros. Por exemplo, Era dos Impérios, que é um livro anterior, tem um capítulo só dedicado a imperialismo. E aí você vai entender muito desses aspectos que eu coloquei o que estava por trás de todo o conflito, o início de todo o conflito. É isso, professor? Isso aí. Professor Laércio, uma indicação?
O meu livro chama-se A Vingança da Geografia. Eu estava esquecendo aqui o autor do livro, Robert Kaplan. Esse livro tem uma vantagem, como são capítulos, a parte da geopolítica é espetacular e hoje te ajuda a entender melhor o Oriente Médio. A Vingança da Geografia, a construção do mundo geopolítico a partir da perspectiva geográfica. Aliás, esse livro ele não serve só para a questão do Oriente Médio. É geral para quem está... E a Vingança da Geografia vem junto com o Império Contra-Ataca? Também. Também. Não, só para saber. Mas esse título do livro Sim, é espetacular. bastante sugestivo. Eu já vi A o Jedi Vingança da vindo junto ali, Geografia. né? Espada de luz. Já vem. Professor Laércio, também tranquilo para o estudante que está completando, A finalizando? linguagem é jornalística, é espetacular esse livro, muito boa. Você vai se apaixonar pelo livro. A Vingança da Geografia, Robert D. Kaplan. Professores, precisamos encerrar o nosso programa de hoje. Agradecendo muito a participação de ambos. Vamos fazer ainda outras tantas conversas, principalmente um tema já ficou pendurado aqui, né, professor? E o professor Laércio também pode estar pensando em um outro tema também que tenha ficado suspenso. Não vamos falar apenas suspenso para o próximo programa. Combinado. Então, a solicitação aqui é que eu apresente, então, mais uma vez, fale do jornalzinho Enem para Todos. Então, aqui está colocado, primeiramente, paz nas escolas, embora a redação para este título tenha sido feita anterior aos acontecimentos horríveis que estão acontecendo no Brasil atualmente. E também nós temos aqui as datas para os estudantes, na coluna Alô Estudante, as datas que os estudantes devem começar a fazer o seu pedido da isenção de taxa de inscrição para o Enem. E também justificando que fizeram o pedido, receberam a isenção de taxa de inscrição em 2022, mas não puderam comparecer por questões... Enfim, cada um tem a sua questão que vai justificar aqui. É interessante, não percam, leiam, que será distribuído em todas as escolas públicas do Paraná. É isso, ficamos por aqui, até a próxima.